Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo a gente vai encerrar o conteúdo de Era Vargas que nós começamos nas aulas anteriores, né? Falamos do período do governo provisório, governo constitucional, do Estado Novo e hoje a gente vai trabalhar, né, o módulo C4, o último módulo dessa frente aí do livro 1, para a gente poder avançar para o segundo livro e dar sequência aos nossos estudos, né? Esse último módulo trabalha um aspecto importante da Era Vargas, que é justamente a questão da cultura, da produção da cultura nesse período, né? E já vou adiantando para vocês, você vai perceber, você vai observar que as manifestações culturais, né, e as instituições estatais ligadas à cultura, todas elas vão estar preocupadas principalmente com uma cultura que reforce a ideologia do Estado Novo, do Estado ditatorial, varguista, iniciado a partir lá, né, do golpe do Estado Novo em 1937, tá? Então, nós vamos observar justamente isso. Durante todo o Estado Novo, 37 até 1945, as produções culturais, as manifestações culturais, elas vão ser utilizadas pelo governo como formas de reforçar as práticas do Estado Novo, né? Fazer com que a população, né, se identifique com esse regime e, consequentemente, né, apoie esse regime. Então, há uma espécie de uma simbiose entre as manifestações da cultura e também as intenções, as intencionalidades do governo nesse período. Para isso, né, o Estado ele criou mecanismos, órgãos específicos para controlar essa produção cultural. É o caso do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, né? E o MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura, que vão ser centrais nesse processo de fazer com que a cultura produzida nesse período seja uma ferramenta de sustentação do regime, né? Então, o Departamento de Imprensa e Propaganda, primeiramente, estabelece a censura. É o responsável por controlar as produções nos meios de comunicação como rádios e jornais, né? Então, nada que é contra o governo ou que desfavorece o governo vai ser publicado nos periódicos ou usado, né, nas rádios contra o Estado Novo. E você vai ter a criação de programas, né, como a Voz do Brasil, Repórter Écio, né, que surge nesse período aí, para justamente produzir uma imprensa oficial, vamos dizer assim, né, um noticiário que vá de acordo com os interesses do próprio governo, né? Além disso, nós temos a atuação do Ministério da Educação, tá? Que vai ser criado por Vargas na década de 40, né? Com o objetivo de lançar mão de políticas nacionais de educação. Então, pela primeira vez na história, você vai ter esse processo de pensar uma educação a nível nacional, mas não é qualquer tipo de educação, uma educação voltada para a qualificação da mão de obra, né? Para a qualificação do operário, para que ele possa servir como mão de obra nas indústrias. E aí surge o Sistema S, né? SESI, SENAI, entre outros, aí, com esse objetivo de formar essa mão de obra qualificada. Mas além disso, tanto a ação do DIP como do MEC, ela vai além dessas questões. Há também uma tentativa de você moldar o comportamento dessa sociedade, né? A música, por exemplo, o samba, ele vai mudar o seu perfil de uma música boêmia, de uma música que ressalta, né, a malandragem, por exemplo, vai ser uma música que ressalta o trabalho, o bom operário, enfim, você vai ter até uma mudança na temática das produções artísticas, né, reforçando
às visões que o Estado Novo tinha sobre o trabalho, sobre a organização da sociedade. Exemplo, isso aqui, ó, o Almanac, essa revista ela começa a ser publicada em 1920, né, mais ou menos, mas na década de 40 ela se tornou símbolo dessa era Vargas, no sentido da manipulação da cultura. O Almanac ele trazia normas de etiqueta social, o Almanac trazia textos informativos sobre higiene, né, pessoal. Então há uma questão da higienização da população. Um personagem famoso do Almanac, né, era a figura do Jeca Tatu, né, que criticava esses hábitos toscos da população caipira que vivia na zona rural e em detrimento do homem civilizado, do homem que se barbeia, um homem moderno, urbano da cidade, que tem afinidade pelo trabalho, né, e não como o Jeca Tatu que fica ali fugindo do trabalho, prefere ficar à toa do que trabalhar, né? Enfim. Então essa visão de normatizar, melhor dizendo, o comportamento das pessoas em relação ao trabalho e à sociedade, né? E aqui vamos destacar no MEC a atuação do Capanema, né, do Gustavo Capanema, que foi ministro da Educação durante toda a era Vargas. O Capanema ele traz algumas inovações importantes, como por exemplo a ideia da nova escola, né, para o Brasil. Na verdade, nós temos uma fusão aí, tanto da nova escola como as doutrinas educacionais católicas no sistema de educação do Brasil. Formaram um cidadão, o bom cristão, mas também um bom trabalhador, um bom operário. Essa era a ideia de um ensino voltado para o trabalho, voltado para a contribuição da sociedade. E para formar o MEC, o Capanema vai atrás de grandes intelectuais brasileiros da época, né? Como o Mário de Andrade, entre outros, né? o Carlos Drummond, né? Entre outros, que vão compor o Ministério da Educação, ser responsável por estabelecer, criar, né? Consolidar esse sistema único, público de educação que até então não existia, né? no Brasil, de uma forma gratuita, né? Não existia um sistema público educacional oferecido para a população. E aí nós temos alguns avanços também importantes, como a criação de universidades, né? Universidades também não só ligadas ao Estado, surgem as pontifícias universidades católicas pelo Brasil, as universidades católicas, o serviço do patrimônio histórico e artístico, que vai dar a origem ao atual IPHAN, né? Na proteção, na catalogação e montagem de museus e de espaços culturais que resguardem a memória histórica brasileira, né? Então nós vamos ter políticas públicas voltadas com essa intencionalidade, né? Mas, como eu disse anteriormente, né? A principal atuação, né? do Estado, da ideia, né? De se controlar a cultura, é justamente você ter aí uma forma de você moralizar, de certa forma, o comportamento da sociedade, criando uma sociedade que identificasse o governo como um pai, né, como uma autoridade superior e quase que inquestionável. Então, reforça-se muito aquela imagem do Vargas, que a gente trabalhou um pouco na aula do Estado Novo, na aula passada, né? E de você ter uma moralização do comportamento, o que o bom cidadão deve ter como características, né, para cumprir esse papel na sociedade. Então, essa é a importância desse processo de estabelecimento do controle sobre as produções culturais nesse período. Beleza, pessoal? Então, a gente encerra essa frente C por aqui. Vamos, né, na próxima aula trabalhar a frente A, lá do livro 7, né? Vamos dar sequência aos nossos estudos. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, no momento oportuno, né, no nosso chat semanal, eu estarei lá à disposição de vocês para poder tirarem essas dúvidas sobre Estado Novo, sobre esse assunto que nós acabamos de encerrar a partir de hoje. Tudo bem, pessoal? Então fiquem com Deus, qualquer coisa, estamos lá à disposição para respondê-los. Abraço, até mais!